Olá, nós estamos aqui novamente para dar continuidade à divisão detalhismo. Hoje nós vamos ver as sessões sinergismologia, laboratoriologia, colegiologia, voluntariologia, efeitologia e neossinapsologia. Eu quero chamar a atenção de que esse grupo de sessões que nós estamos organizando as aulas, eles não correspondem necessariamente à ordenação do verbete, tá certo? Então, a ordem que vocês vão trabalhar no verbete de vocês têm que seguir, nós, todos os verbetógrafos, né, vão seguir a ordem das sessões igual à ordem apresentada no verbete. Voltando a dizer, nós organizamos esses grupos mais do ponto de vista didático, tá bom? Então, vamos então ver sinergismologia. A sinergismologia é a ciência aplicada aos estudos da intercooperação produtiva entre duas ou mais partes, caracterizado pela potencialização de resultados em comparação à simples soma das partes. Então, se você quer construir um sinergismo de acordo no seu tema, né, para colocar no seu verbete, você deve parar e pensar, nesse assunto que eu estou desenvolvendo, quais são 2 ou 3 ou 1 ou algum tópico, algum termo que, se eu juntar dois termos, ou mesmo se eu intensificar aquele um termo que eu quero propor, aquilo vai ter um resultado potencializado naquele assunto que eu estou desenvolvendo. Nós vamos dar alguns exemplos agora. As palavras-chave, antes dos exemplos, né, quais são as palavras-chave que a gente vai observar na construção dessa sessão sinergismologia? Nós vamos pegar os nossos achados, né, pesquisados em livros, pesquisados na aula memória, pesquisados naquele trabalho inicial que vocês fizeram. Vocês podem lá coletar termos, né, daquele trabalho do checklist de pesquisa com a professora Adriana, ou então naquele trabalho que vocês fizeram com a professora Dulce Dal, do self-brainstorming, né? Aquele trabalho todo, ele pode ser resgatado em parte agora, nessas sessões do detalhismo. Então, assim, vocês encontram lá, vamos imaginar, 2 termos lá que você sente que são importantes para serem destacados em alguma sessão do detalhismo. Aí vocês pensam, esses 2 termos, se eu juntar esses 2 termos, vamos supor que seja uma característica de personalidade, se eu juntar essas 2 características, será que vai potencializar uma terceira condição para aquela consciência? Então, é nesse sentido que essas palavras-chave vão nos ajudar. É vocês ficarem atentos que a intercooperação produtiva e a potencialização dos resultados tem que estar ocorrendo para poder você construir aí a sinergismologia, tá bom? Vamos dar alguns exemplos aqui que nós, como de outras vezes, a gente meio que classificou para poder a gente ter, como se fosse uma técnica de construção que nos ajuda, né, a construção dos sinergismos. Então, por exemplo, o monomial com um termo nos diz que com um termo nós podemos construir sinergismos. Por exemplo, o sinergismo paracognitivo. Então, significa que a paracognição, na medida em que você desenvolve a paracognição, ela mesma, uma cognição, a partir de outra cognição, aquilo vai gerar uma cognição um pouco mais potencializada. Então, nesse sentido, é um sinergismo, é um sublinhamento do tipo sinergismo, que é construído apenas com um termo, além da palavra sinergismo, tá? Um outro exemplo é o sinergismo das associações de ideias. Como vou dizer, o movimento mental é o mesmo. À medida que você faz uma associação de ideias, aquela associação chama outra associação e por aí você vê que as associações de ideias elas vão potencializando no resultado de cosmovisão um pouco maior no indivíduo. Então, por isso a gente pode dizer sinergismo das associações de ideias.
Um outro tipo é o binomial, ou seja, a partir de dois termos. Então vamos ver um exemplo. O sinergismo para cérebro-cérebro. Ora, em alguns contextos, né, por exemplo, se você estiver trabalhando na parte intelectual, se você consegue trabalhar junto cérebro para cérebro, o seu resultado vai ser muito mais potencializado, tá certo? Outro sinergismo intelectivo, taquipsiquismo, flexibilidade cognitiva. Mesma coisa no contexto aí da cosmovisão, da produção grafopensênica, da produção verbetográfica, né? Se você consegue desenvolver o intelectivo, né? Se você consegue desenvolver o seu taquipsiquismo, pensar rápido, junto com a flexibilidade cognitiva, você consegue uma intelecção um pouco mais potencializada. Trinomial é quando você vai construir um sinergismo a partir de três termos. Por exemplo, para tertulianos, tertulianos e teletertulianos. Então, quando você consegue, né, perceber a participação do tertuliano, teletertuliano e paratertuliano numa tertúlia, você consegue perceber aquele sinergismo que ocorre do ponto de vista de produtividade, até de desassédio que ocorre ali no tertuliário. Outro tipo que você pode construir o seu sinergismo é o que a gente está chamando aqui de descritivo. É aquele que você não tem os termos, que você praticamente descreve o que ocorre na potencialização da questão. Então, por exemplo, o sinergismo das energias conscienciais, dos interesses em grupo afim. Então, olha, ele não está dizendo sinergismo de quê com o quê, né? Ele está descrevendo para a gente a ocorrência. Então, o sinergismo das energias conscienciais, entre parênteses, E6, dos interesses em grupos afins. Na verdade, se você parar para observar esse que eu chamei de descritivo, ele também está se referindo às energias conscienciais. Na medida em que você vai acumulando energia consciencial, aquilo vai potencializando a sua condição energética. Mas ele descreve aí um pouco mais. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês na forma aí, é que energias conscienciais, na literatura nossa da conscienciologia, ele tem uma sigla, que é o EC, né? Então, sempre que acontece isso, quando aparece no seu verbete pela primeira vez, você coloca entre parênteses e não em itálico. Observem bem aí a forma, tá? Um outro tipo que a gente vai chamar a atenção para vocês é o adjetivado. É quando você tem um adjetivo. Então, assim, o sinergismo cosmoético, autoconscientização, autoaplicação imediata. Então, vejam, esse sinergismo aí, olha, se você tem a autoconscientização de algum fato, e se você pega aquele fato e aplica imediatamente, aquilo gera uma potencialização da sua condição do fazer, do seu fazer, da sua presencialidade. Tá certo? E a palavra cosmoético aí, ele está qualificando, está adjetivando que a autoconscientização e a aplicação imediata é de alguma coisa cosmoética. Então vejam, esses tipos que a gente está chamando a atenção para vocês, eles não são excludentes, né? É só uma maneira de chamar a atenção na hora que nós formos criar esse sinergismo, nós termos em mente as possibilidades que a gente de criação desse sinergismo. Vamos passar agora para a voluntariologia. A voluntariologia é a ciência aplicada ao estudo do serviço voluntário não compulsório, através de dedicação e doação espontânea do tempo e do conhecimento de consciência empenhadas nas diversas frentes institucionais de trabalho interassistencial. Quais são as palavras-chave dessa seção? As palavras são voluntário, voluntariado, paravoluntário, paravoluntariado e IC. Vamos ver ainda alguns comentários.
O que a gente vai fazer para elaborar os itens dessa sessão? Nós vamos relacionar, então, as experiências de voluntário embasado na experiência de voluntariado, embasados na experiência pessoal, né, e fatuísticas da Conscienciologia e da Socin. Então, nós podemos colocar tanto o voluntariado da Conscienciologia, no trabalho voluntário da Conscienciologia, quanto o voluntariado na Socin de um modo geral, né? No verbete do professor Valdo, se vocês forem lá olhar, está uma listagem completa de todas as sessões, você encontra essa listagem completa na argumentologia do verbete, como nós já vimos lá no primeiro dia, né? Então, o item 29 é o item voluntariado. Por que eu trouxe aqui? Para chamar a atenção que isso já está escrito lá no verbete, que você pode preencher com o voluntariado conscienciológico, das instituições conscienciocêntricas, da academia convencional, de associações, de centros, institutos, organizações e uniões. E união. É sempre em itálico, né? E essa seção é eventual, como todas as outras do detalhismo, com exceção da interdisciplinologia. Então, aquelas sessões todas do detalhismo, a única que você precisa necessariamente de preencher é a interdisciplinologia. Todas as outras você vai preencher se você encontrar os itens fortes, adequados e suficientemente bem construídos, tá bom? Vamos dar alguns exemplos aqui. Nós dividimos então em alguns grupos, né? O primeiro grupo de exemplos é o exemplo de voluntariados que nós chamamos de cosmoético, né? Então são o voluntariado teático da TARES, o voluntariado na docência tarística, o fator tempo incidente no voluntariado interassistencial pessoal. Então, todos esses nós estamos categorizando como positivos, são itens que foram construídos. Então, você pode copiar, se você achar fundamental para o seu verbete, para o tema que você está utilizando, algum desse tipo de item, né, da seção voluntariologia, você pode até copiar. Mas o mais importante é você ver a forma de construir e construir um específico para o seu verbete. Então, a gente analisa, a gente estuda essas construções para vocês terem ideias de como construir especificamente para o seu verbete. Queria chamar a atenção nesse item aí de uma questão de forma. Vejam o último exemplo que nós demos, o fator tempo incidente no voluntariado interassistencial pessoal. Vocês repararam que a italicização, ele começa a partir do voluntariado interassistencial pessoal? Então, é o que nós estamos chamando de sublinhamento. O sublinhamento é a expressão composta notável, que é voluntariado interassistencial pessoal. O que antecede a isso é um preâmbulo, né, textual, não menos importante, mas ele não faz parte da expressão composta, ele não faz parte do sublinhamento. Bom? Vamos dar alguns exemplos agora de itens construídos do ponto de vista anticosmoético, né? Então, vamos lá. O acriticismo do voluntariado político de Cabresto. Os voluntários das guerras fronteiriças ao suicídio. Então, esses são itens de voluntariologia, mas são itens bem negativos, são de verbetes que precisam, que necessitam de um maior esclarecimento nesse conteúdo, nesse tema, nessa temática mais nosográfica, tá bom? Um outro tipo que nós chamamos a atenção aqui são os consciencioterápicos, né? Por exemplo, o engajamento no trabalho grupal do voluntariado conscienciológico. Então, esse item aí, olha, chama a atenção que o voluntariado conscienciológico, ele é terapêutico, tá certo? Então, você pode construir alguma coisa nesse nível.
vou chamar a atenção novamente para a forma desse item. Reparem que o engajamento do trabalho grupal, ele não está em itálico, mas voluntariado conscienciológico, ele já está em itálico, que aí compõe aí o que nós estamos chamando de sublinhamento. O outro item, o voluntariado tarístico antidesperdício. O outro item, o voluntariado interassistencial das instituições conscienciocêntricas. Então, nós consideramos consciencioterápicos esses itens porque lembram, eles dão um caminho da autocura, tá certo? Obviamente tem que estar bem contextualizado no verbete, né? O verbete tem que pedir esse tipo de itens, né? Do ponto de vista extrafísico, né? Nós temos o paravoluntariado assistencial em tempo integral, o paravoluntariado da reurbanização extrafísica na Terra. Então, são voluntariados lá do paravoluntariado, tá certo? São do sentido de extrafísico, são voluntários consciex, né? Laboratoriologia. A laboratoriologia é a ciência aplicada ao estudo do local dotado de paratecnologia otimizada para investigação conscienciológica, onde o autopesquisador ou o conjunto de pesquisadores reúnem-se para a realização de autoexperimentos, em geral alocados nos campos das instituições conscienciocêntricas. Então, em geral, são laboratórios existentes nos campos, tá? Vamos ver aqui quais são as palavras-chave. Então, aqui, na verdade, não são nem palavras-chave, é a dica de como é que a gente vai construir essa sessão. A gente vai pegar a listagem dos laboratórios da Conscienciologia, de todos os campi da Conscienciologia, né? E nós podemos também pegar outros que nós vamos mostrar a seguir. São laboratórios assim um pouco mais generalizados. Nós vamos mostrar agora a seguir. Vamos dar agora exemplos da seção laboratoriologia, como é que nós construímos essa seção, né? Então, assim, nós dividimos em específicos e genéricos uma questão assim de nosso entendimento, né? Então, vamos lá. Os específicos: o Laboratório Conscienciológico da Pensenologia, o Laboratório Conscienciológico da Auto-Organização, o Laboratório Conscienciológico da PROEX e o Laboratório Conscienciológico Serenário. E assim nós temos vários outros laboratórios em todos os campi aí da Conscienciologia. O que nós estamos chamando de genéricos, para vocês terem uma ideia de como podem construir aí alguns itens? É o Laboratório Conscienciológico da Vida Cotidiana, né? Esse não é específico, é um laboratório, assim, toda a vida cotidiana nossa é um laboratório, né? O outro item, o Laboratório Conscienciológico da Existência Diuturna, é quase que uma sinonímica para o anterior. O Laboratório Conscienciológico da Grupalidade, não tem aquele local, né, específico para você fazer aquele laboratório. Ele é de uma maneira generalizada assim no seu cotidiano, né? E aí vocês podem pesquisar vários outros itens, né, de laboratório. O que nós pedimos é o máximo de cuidado para não criarem laboratórios que ainda não são existentes, certo? Então, assim, ouviu falar do laboratório da lexicografia, que o professor Valdo um outro dia falou numa tertúlia, que nem sabe se vai ser esse nome mesmo, aí você não vai colocar um item desse, porque ainda não tem nada concretizado, tá bom? Então vamos pesquisar, nós temos várias listas, né? Nós temos na planilha da enciclopédia, vocês podem pegar a aba do Lab e vocês podem olhar todos os laboratórios, vocês podem pegar na enciclopédia da Conscienciologia, podem pegar aquele arquivo completo, né, que fica mais um pouco à direita, né? Para você clica ali, ele vem um arquivo em PDF completo da sua enciclopédia. Então você pode, pelo Find, pelo localizar, você pode então localizar a laboratoriologia e vai passeando ali naquela enciclopédia e vai escolhendo ali os laboratórios que mais têm correspondência
com o seu trabalho do verbete, tá bom? Colegiologia. A colegiologia já é a ciência dedicada aos estudos da organização não institucionalizada, formada por rede de conexões entre os pesquisadores através do vínculo consciencial, para fomentar o aprofundamento das investigações e intercâmbios científicos em torno das especialidades da conscienciologia, dos grupos de pesquisadores unidos pelo interesse comum de determinado assunto ou disciplina, os colégios invisíveis ou as organizações colegiadas das ciências. Então, no caso da colegiologia, nós vamos poder lançar mão tanto dos colégios invisíveis, conscienciológicos de um modo geral, né, que nós também podemos, se vocês entrarem no site, no Colégios Invisíveis, vocês têm lá a listagem de todos os colégios invisíveis em funcionamento hoje, né, na conscienciologia. Mas nós também podemos pegar os colégios invisíveis da ciência. Agora, o importante é você checar, seja na internet, seja em algum livro, a existência mesmo desse colégio invisível. Senão, nós vamos fazer, por exemplo, um verbete, vamos imaginar, mesa, né? Aí você vai fazer o colégio invisível dos estudiosos da construção de uma mesa? Não dá para você ficar criando colégios invisíveis assim, desse jeito, né? Então, se você tem uma intuição de algum colégio invisível, pare, anote e vai para a internet. A internet é bom para essas coisas. Coloca lá o colégio invisível, que você vai ver a existência, a possibilidade, a lógica ou não daquele item, né? Exemplos, aqui nós dividimos aqui colégios da conscienciologia e colégios da ciência convencional. Por exemplo, o conscienciológico é o colégio invisível dos proexólogos. Outro, o colégio invisível da consciencioterapia. Reparem que colégio invisível dos proexólogos e o outro, todos eles estão em letra maiúscula, repararam? O convencional agora, o colégio invisível dos botânicos, o colégio invisível dos escritores. Novamente eu quero chamar a atenção aí para esses itens que estão escritos em letra maiúscula. Eu vou retornar aqui algumas transparências aqui para vocês observarem a construção do laboratoriologia, da seção laboratoriologia, que eu não destaquei para vocês. Olha, vamos reparar aqui, olha, o laboratório conscienciológico da pensionologia. Estão vendo que laboratório conscienciológico, ele está se repetindo em todos? Então, isso é uma fórmula formal. Repararam que a pensionologia está com letra maiúscula, mas auto-organização, proexis, não está com letra maiúscula? Por quê? Porque o laboratório ele não é escrito em letra maiúscula. O fato da pensionologia estar em letra maiúscula é porque ela é a denominação de uma especialidade da conscienciologia. O serenário é porque representa um local, é o nome de um local. E os nomes de locais são os substantivos próprios, tá certo? Já na parte dos genéricos, por acaso eu selecionei aí itens que não estão em nenhum desses casos de letra maiúscula, são todos letras minúsculas, mas vocês têm que cuidar, se vocês colocarem alguma especialidade ou algum nome de algum local, essa especialidade e esse nome de local estarão com letra maiúscula, ok? Voltando então lá para a colegiologia, o que diferencia da laboratoriologia para a colegiologia é que nos itens da colegiologia, todo ele é escrito em letra maiúscula, correto? Vocês observem a questão do itálico, como são sublinhamentos, eles são todos italicizados. Efeitologia. A efeitologia é a ciência dedicada ao estudo da consequência, resultado, influência, impressão ou poder de determinação, de determinada causa sobre consciências, coisas ou finalidades, impactando
na evolução individual ou grupal. Então, quais são as palavras-chave? Qual é a ideia, o raciocínio, a atividade mental na hora de construir essa seção efeitologia, ou os sublinhamentos efeito, né? Sempre você vai perceber entre os itens que você vai compor o teu sublinhamento efeito, se existe alguma relação de causa e efeito, causa-consequência, causa-resultado, premissa-resultado, né? Causa-influência, ou então alguma coisa que causa alguma impressão em outro item. Vamos ver alguns exemplos. Eu chamei aqui de efeito determinado. Vamos ver esses exemplos. O efeito da racionalidade na cosmovisão pessoal. Está bem determinado, né? É a racionalidade que é a causa para o efeito na cosmovisão. Tá certo? O outro efeito, o efeito halo da cultura parapsíquica sobre a execução da autoproexis. Então, a causa é cultura parapsíquica, que vai fazer um efeito, né, vai ter uma influência na execução da autoproexis. Um outro, os efeitos das rotinas úteis sobre os hábitos pessoais. Então, as rotinas úteis vão acarretar alguma modificação, algum efeito nos hábitos pessoais. Então, eu chamei esse grupinho aí de determinados, né? Efeitos assim, bem determinados. Um outro grupo é o indeterminado. Vamos ver se vocês concordam comigo. Os efeitos colaterais das palavras. A gente sabe que as palavras acarretam efeitos, mas aqui não está dizendo que efeitos são esses, só está chamando a atenção que as palavras têm efeito. Por isso eu chamei de indeterminado. Outro, o efeito halo ou em ricochete das ações humanas. O raciocínio é o mesmo. O outro, os efeitos surpreendentes das ações tarísticas. Nós sabemos que nós não temos noção da profundidade, da abrangência do nosso movimento de tares, mas nós sabemos que existe. Então, foi colocado os efeitos surpreendentes das ações tarísticas, né? Então, está assim, meio que indeterminado, indefinido, mas a gente sabe que existe, né? O outro, que são metafóricos, né? O efeito Hooke, o efeito borboleta, né? São metafóricos, são a partir de metáforas, né? A neossinapsologia. A neossinapsologia é a ciência estruturada nas pesquisas sobre os neocontactos entre os neurônios e a transmissão de impulsos nervosos entre as células a partir da cognição avançada das neosideias e verpões conscienciológicas. Então, nós temos aqui alguma questão a discutir. Não sei se vocês repararam na definição, existe uma certa relação de causa e efeito na hora de montar a sinapsologia. Sempre nós vamos pensar em alguma coisa que você fez que está gerando neossinapses, ou alguma neossinapses que foi fruto de alguma coisa que você fez. Na verdade, é só troca de posição, tá certo? Então, a gente colocou aqui a relação mental, o raciocínio da causa e efeito, que são, de um lado, tem as neosideias e as neoverpons, do outro, os neocontactos neuroniais, os impulsos nervosos. De um lado, as neossinapses, de outro, as neosideias. Então, se você consegue fazer neossinapses, você vai gerar novas ideias. Se você constrói novas ideias, você acaba gerando neossinapses, né? As neossinapses, elas se fixam na medida em que você repete aquela mesma ideia, tá certo? Então, a relação de causa e efeito aí nós vamos ver na construção desses sublinhamentos para preencher essa seção neossinapsologia, ela pode variar aí de posição entre causa e efeito. Vamos ver aqui, olha, nós colocamos aqui o exemplo ligado a que lembra que foi criada a partir da noção de bloqueios neossinápticos. Então, nós encontramos o seguinte sublinhamento: os bagulhos autopensênicos atravancando a dinâmica
geradora de neossinapses. Então, esse sublinhamento, essa neossinapsologia, esse item da neossinapsologia, ele está chamando a atenção do leitor para o fato de quando é que as neossinapses elas são bloqueadas, ocorre alguma questão aí de impedimento que elas ocorram, que é no caso aí são os bagulhos autopensênicos. A outra de criação, agora, chamando a atenção para a criação das neossinapses. A criação das neossinapses críticas próprias das deslavagens subcerebrais. Então, aí não falou muito quem é a causa e quem é efeito, foi mais uma descrição, mas fala da criação. A outra, a criação de neossinapses a partir dos entendimentos consciencioterápicos. Entendimentos não, atendimentos. Então, o que está dizendo esse item? Que a partir dos atendimentos consciencioterápicos, o evoluciente pode construir, ou vai construir, ou deve construir algumas novas sinapses. Por isso que vem a reciclagem, né, em decorrência disso. Cronêmica, quando estabelece uma certa relação de tempo aí. Eu até coloquei em vermelho para chamar mais atenção. As retrosinapses atuantes nesta vida humana da consciência lúcida. Olha, retrosinapses, sinapse que ela fez em outra vida ou nessa vida, mas antes, né, daquele momento ali. Atuantes nesta vida humana. Não, no caso aqui, como ele falou, nesta vida humana, essa retrosinapse está sendo induzido, né, que seja de outra vida. A reciclagem das retrosinapses, abrindo espaço às neossinapses. Aqui no caso, retrosinapses, pode ser nessa vida mesmo, se você fez alguma sinapse mal caracterizada ou que fez algum estigma, criou algum estigma, você deve limpar, extirpar aquele estigma, né, neossináptico para poder sobrevir aí novas sinapses, tá certo? Então é essa mensagem aí. Então esses itens aí, ele joga com a questão do tempo, da cronêmica. O outro bloco aí de exemplos está intitulado aí de qualificação. Então vamos ver as neossinapses especializadas. A outra, a hominifermentação de neossinapses evolutivas. A qualificação aí é porque a primeira é especializada, a segunda evolutiva. São adjetivos. Então são critérios, são técnicas que você pode utilizar para criar os seus itens da sua seção neossinapsologia. Paracerebral, as paraneossinapses geradas pelo parapsiquismo. Então, vejam, as paraneossinapses geradas é como consequência do seu trabalho parapsíquico. Então, à medida que você vai trabalhando o parapsiquismo, aquilo vai acarretar a criação de novas parasinapses, né? As neossinapses derivadas das paraneossinapses inatas, né? Aquelas que você já traz com você. As neossinapses e paraneossinapses construídas interativamente. Então, uma coisa ajuda a outra, né? É a interferência mútua entre uma coisa e outra. Bom, gente, daqui a gente deseja a vocês, né, boa pesquisa, vocês pesquisem bastante assim, os itens que vocês querem compor, né, todos esses sublinhamentos que a gente trabalhou, façam bastante associações de ideias, né, que essas associações de ideias sejam bem produtivas. Quando eu digo produtivas, é que produzam, né, sublinhamentos para vocês irem preenchendo aí as seções do verbete de vocês. E com isso, assim, eu desejo bons achados, né? Que vocês consigam construir bons sublinhamentos, bons itens dessas sessões, bem significativos para a elucidação, atalhos através do verbete de vocês.